Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém, e enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade eu faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não crestes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Nossa Senhora no sábado, e o Evangelho de hoje é para nós uma possibilidade de um contraste bem grande entre a atitude da Virgem Maria e a atitude dos doutores da lei, dos anciãos, dos chefes do povo. Por quê? Porque são duas cenas no templo e duas cenas em que Jesus dá uma resposta difícil. Lá atrás, no Evangelho de São Lucas, Jesus, perdido e reencontrado no templo entre os doutores, finalmente Nossa Senhora vai até ele, pergunta por que fizesse isso comigo, e Jesus responde de forma misteriosa: não sabeis que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? E o evangelista São Lucas acrescenta ali uma nota que não pode passar despercebida. Ele diz assim: que Maria guardava estas coisas no seu coração. Essa é a nossa atitude diante da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Jesus nos fala, e quando Jesus fala, não necessariamente a gente entende tudo, mas a atitude diante da luz, diante de Jesus, diante da revelação divina, diante de Deus que fala no meu coração, é uma atitude de quem tem que abrir o coração. O Evangelho é um contraste. O Evangelho de hoje, Jesus está também no templo, como outrora esteve lá com Nossa Senhora. E ele acabou de purificar o templo. Claro, a reação dos sacerdotes e dos chefes é de indignação com aquilo. E eles vêm então para fazer uma pergunta. Enquanto Maria pergunta a Jesus: por que fizesse isto conosco? É uma pergunta de quem quer ouvir uma resposta. A pergunta dos fariseus é uma acusação. Existem perguntas que são acusação. Quem que você pensa que você é? Isso não é uma pergunta. A pessoa que diz uma coisa dessas não quer uma resposta. Ou seja, a pessoa que diz quem que você pensa que você é, está dizendo você não é ninguém. Já está afirmando. É uma pergunta, mas uma pergunta retórica. Na verdade, ele não está perguntando, ele está afirmando. Também os fariseus, no Evangelho de hoje: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te autorizou? Porque nós somos a autoridade.
Nós, sacerdotes, chefes do povo, doutores da lei, nós somos a autoridade. Nós não lembro de você ter feito requisição para receber autoridade, para fazer a purificação do templo, para vir aqui. A pergunta é uma acusação. E Jesus então responde com uma outra pergunta. Como lá atrás no templo com Nossa Senhora, não sabíeis que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Jesus responde com uma pergunta, mas a pergunta de Jesus não é retórica. A pergunta de Jesus é para que a pessoa entre dentro de si e se pergunte. Quando Jesus diz a Nossa Senhora, não sabias que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Nossa Senhora então medita no seu coração, nossa, é verdade, eu sabia que Ele veio por causa do Pai. Ela olha para a pergunta de Jesus e aquela pergunta entra no seu coração e vem para dentro. Eu deixo, Nossa Senhora vai e se apresenta diante de Jesus e é vulnerável. Nós precisamos ser assim, nós precisamos ser vulneráveis diante de Deus, diante da palavra de Deus, nos deixar atingir. Vulnerável quer dizer isso, vulnus quer dizer ferida. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos fira, não com um escudo. Nossa Senhora recebe aquela pergunta e São Lucas diz que ela guarda isso no coração, ela deixa entrar no coração dela. Enquanto os fariseus, os chefes da lei, os doutores da lei, os chefes e sumos sacerdotes, não deixam a palavra de Jesus entrar no coração. A atitude deles, diz aqui, eles discutiam entre si. Esse verbo que está lá no grego, vem de logizo, quer dizer, diálogo, é a parte do nosso cérebro, que é aquela maquininha de falar. Não é a gente receber a coisa e querer contemplar aquela verdade e trazer para o coração, não. É uma atitudezinha de máquina de falar que, qual a resposta? Eu não posso deixar essa palavra entrar, eu não posso deixar isso aqui me atingir, eu não posso deixar isso aqui chegar dentro do meu coração. Espera lá, deixa eu achar uma resposta. Nós somos assim muitas vezes, quando Deus nos pede uma mudança. Você vai rezar, você vai ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus vai lá como uma espada, e vai exatamente na ferida, naquele lugar que você precisava mudar. Qual a sua atitude? Levanta o escudo e começa a raciocinar. Logizomai. Não, Deus não pode estar pedindo isso. Não, isso aqui tem uma interpretação diferente, não é bem assim. Não é bem assim. Deixa eu encontrar um teólogo que justifique a minha preguiça de amar, preguiça de mudar, preguiça de ser diferente. Vejam que duas atitudes opostas diante da palavra de Deus. Maria se deixa atingir e guarda a palavra no coração. Os sumos sacerdotes e chefes começam a raciocinar, começam a pensar. Ambos ouviram a palavra, ambos ouviram o questionamento, mas a atitude inicial já era diferente. Maria pergunta porque ela quer.
receber a resposta, mesmo que ela seja misteriosa. Os fariseus não perguntam, já começam acusando. Porque eles já têm uma resposta. Nós não podemos admitir que a autoridade de João Batista veio do céu. Nós não podemos admitir que a autoridade de Jesus vem do céu. Nós não podemos admitir porque senão nós estamos nos desautorizando. Mecanismos de defesa. Então, vamos nos guardar de mecanismos de defesa diante da palavra de Deus. Vamos nos colocar submissos com aquela atitude. E Maria guardou essa palavra, né? Em outra passagem se diz que Maria meditava estas coisas no seu coração. Conferens in corde suo. Meditava no seu coração. Saber que a palavra de Deus nos fere e precisamos guardá-la, meditá-la, porque ela vai nos alimentando, vai nos mudando. Então peçamos à Virgem Maria que nos dê essa atitude de estarmos prontos para receber verdadeiramente a palavra de Deus. Quero recordar, como sempre, que estamos em intensa oração, espero que vocês estejam, em intensa oração, pedindo a Deus pelo nosso novo arcebispo. Ele já é bispo em algum lugar do nosso país. Nós não sabemos quem ele é. Eu suspeito que nessa altura do campeonato nem o Papa ainda sabe quem ele é. Mas Nossa Senhora já sabe. Nossa Senhora já sabe, e que então ela envia os seus anjos para criar confusão no meio dos demônios que querem impedir a nomeação do arcebispo de Cuiabá conforme o coração de Jesus. Peçamos um pastor que receba a palavra de Deus no seu coração como a Virgem Maria. Ofereçamos essa Santa Missa nessa especialíssima intenção.